E aí, e aí, é, mais um vlog de hoje. Eu tinha prometido ontem que ia contar como é que foi a saga da entrevista de emprego. Eu vou contar. Só que é o seguinte, vou ter que dividir em vídeos de 3 minutos, porque a rede social só aceita vídeo de 3 minutos. Essa história se estender muito. Então, eu tô aqui de olho no timer. Fica na parte de cima aqui. Então, na quarta-feira eu tava em casa, tava estudando meu BI e tudo mais, e veio uma mensagem no WhatsApp da recrutadora falando de uma vaga que eu tinha me candidatado numa plataforma e se eu poderia ir presencialmente na entrevista no dia seguinte, que no caso seria ontem, quinta-feira. Eu falei que sim, combinei. Ela me passou o endereço, falou leva caneta azul ou preta para o pro processo seletivo. Ok. Dia seguinte, eu acordei, fiz minhas coisas, estudei meu BI e eu tinha pesquisado o trajeto para poder ir até lá na empresa e era só um ônibus que para aqui perto de casa. Falei, ótimo, ótimo, eu tenho o cartão do ônibus, eu baixo o aplicativo e coloco o crédito no cartão e vai dar tudo certo. Pois bem, quando deu umas 2 horas, porque era 4h30, quando deu umas 2 horas, 2 e pouquinho, eu já comecei a tomar banho, fui escolher minhas roupas e me arrumando e tudo mais, e fui colocar crédito no cartão. Eu tinha colocado de um banco meu, fazendo via Pix, depois de outro banco via Pix também. Eu achei que demorava ainda para carregar, ou demorava, ou só fazia quando você faz no ônibus. Quando você passa o cartão lá no ônibus. Beleza. Fui. Fui pra. Fui. Fui no ponto de ônibus bem antes do horário para falar, ele vai chegar nesse horário tal. Então tá tranquilo. Eu sempre olho no Google Maps o horário previsto do ônibus. Então fui passando, escutando podcast, mas não prestando muita atenção no podcast. E aí o tempo foi rodando, rodando e pera aí que eu vou para a segunda parte. Eu tava no ponto de ônibus esperando e o tempo foi passando e o ônibus não chegava, não chegava, não chegava. E eu vi lá no Google, ele teve um atraso de uns 15 minutos. Eu falei, putz, o que que eu... eu tô com cartão de ônibus, tá carregado, deve ter sido só uma intercorrência, foi. Esperei, o ônibus chegou, eu subi no ônibus, quando eu passei o cartão, saldo insuficiente. Não tinha carregado nada. Eu tinha outro cartão também, que eu pensei que esse estava carregado. Eu pensei que eu estava com o cartão carregado. Saldo indisponível. É a segunda vez que eu passo por essa humilhação, viu? Na... Não, na quarta-feira mesmo eu tive problema com o cartão que eu achei que estava carregado e não estava. E aí foi aquele climão assim. Geralmente quando isso acontece comigo eu peço para descer no próximo ponto, porque o cara também não vai poder parar. E o próximo ponto era longe, era o caminho do ônibus. Eu tava na Teresa Cristina, aí ele tava indo lá pra Teresa Cristina, Silva Lobo e depois a Rua Platina que ele ia subir, porque era caminho. E aí eu desci naquela humilhação e tive que fazer uma coisa que não é muito boa fazer, que é pedir um carro de aplicativo. Eu tive que pedir porque senão eu ia perder a entrevista, né? E aí eu fui pedir, estava dando muito barato a corrida. Aliás, né? Com o valor da corrida dava pra ir e voltar de ônibus, mas né? E aí veio o cara, o motorista foi, pegou,
me levou lá pro lugar. Nossa, me fugiu aqui. E fui olhando no mapa, achei o lugar, entrei. Beleza, fiz a entrevista e depois eu vou dar os detalhes assim. Claro que sem expor, né? Fiz a entrevista e resolvi ir embora. Eu prestei atenção no caminho que era muito parecido com a região que eu moro e a região que eu frequento lá na Amazonas, Silva Lobo. E lá tem um prédio com em construção, com obra. E quando eu estava subindo a avenida, no Uber eu vi que tinha um prédio com obra muito parecido com aquele. Eu falei, então é muito perto, dá para eu voltar a pé, né? Mais uma vez, beleza, voltando, né? Acho que é a parte 3. E aí eu fui, eu depois da entrevista, depois vou dar os detalhes assim, até onde eu posso falar. E eu fui descendo a Barão Homem de Melo, tendo aquele prédio que eu vi no caminho como referência. Desci. Tinha até a menina que tinha feito também comigo, que ela tinha ido embora antes, estava lá. Mas aí fui descendo na rua Barão Homem de Melo, descendo. E vejo lá o prédio. Falar lá. É só virar ali que já é Silva Lobo, já tô em casa. Não. Era outro prédio. Era parecido, mas era outro prédio. A minha única opção foi descer. Foi mal. Foi descendo. E eu fui descendo. Barão Homem de Melo descendo e era a avenida que não acabava mais. Já tava de noite. Já era recém 6 horas, 18 horas. E eu desci, eu pensei, nossa, essa avenida não acaba nunca. E eu olhando no meu mapa, no Google Maps, vendo que em algum momento a rua meio que bifurca pra... É uma bifurcação da Silva Lobo, que já é perto da minha região, e eu já ia lá. Então, falei, vou nesse sentido. E fui. Isso sem ouvir nada, eu tenho muito costume de andar com fone de ouvido, aqui, pra passar o tempo. Mas esses dias agora eu não tô fazendo isso. E aí eu fui, desci a Silva Lobo, e nada, acho que Silva Lobo não, Barão Homem de Melo, e nada de encontrar Silva Lobo. E eu, assim, meu Deus do céu, ainda bem que eu tô sozinho, porque imagina se eu inventasse de uma pessoa, de alguém comigo, ia sofrer. E também não sou mais menino de 20 anos, né? Porque eu desde pequeno eu já caminhei muito. E aí eu descia e nada dessa avenida acabar. Barão Homem de Melo acabar. Desci até que eu parei, acho que era no Senai. E no Senai eu me confundi com o mapa, porque não sabia que direção eu tava indo. Agora, se eu tinha que seguir direto ou se eu tinha que voltar. E aí, parte 4. E aí nessa parte eu me confundi todo. E meu pé já tava doendo, né? Sapato fechado. Sapato não, tênis, né? Fechado. Por muito tempo eu tô andando muito de chinelo, então já tava doendo. E eu olhando, vendo onde que era. Pensando, por que você foi inventar de fazer isso, Ezequiel? Por quê? Enfim. E eu me confundi no mapa, mas aí eu vi que tinha que seguir em frente. Seguindo em frente, quando dei por mim, já estava lá na Amazonas e a Avenida Silva Lobo. Eu atravessei e parei no BH que tem lá para poder comprar umas coisinhas que estava faltando. Meu pai me mandando um monte de mensagem. Aí beleza.
Engraçado, tinha mais coisa, era mais detalhado na hora que eu tava descendo, só que eu não consigo, agora eu não consigo lembrar, eu devia ter anotado ontem. Eu tava pensando, não, eu vou gravar o vídeo assim que eu chegar em casa. Pois bem, cheguei em casa, os pés doendo, e foi assim, nunca mais faço isso. Eu fiquei uma meia hora deitado, encolhido, porque né, a gente não é mais novo, né? Já tá com quase 40 anos. E foi isso. Agora, em relação à entrevista, eu não vou dizer muita coisa, porque obviamente eu não quero expor também esse. Meu perfil é mais para impressões minhas, sem expor terceiros. Eu fiz umas provinhas que tinham lá, a moça conduziu a gente, e quando eu falo a gente, tinha eu e umas 3 ou 4 garotas, 3 ou 4 mulheres, a recrutadora era mulher, eu era o único homem no recinto, me senti uma minoria, brincadeira. E aí ele e aí ela aplicou umas provas pra gente, eu fui fazendo e tal, a prova tava tranquila. E depois disso, dessa prova, depois que ela explicou, depois dessa prova, ela explicou como funciona a empresa, como é a vaga, qual é a função e tudo mais, que eu não vou dar detalhes aqui. E uma entrevista individual, só que na mesma sala, ou seja, a pessoa ia lá, sentava, falava com ela, conversava e ia embora. Foi a primeira moça, beleza, ela foi embora. Aí eu fui o segundo. Essa é a última parte, eu juro. Eu juro, 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 juro. E aí eu conversei com ela, só que eu não sei o que me deu na hora, eu fiquei um pouco nervoso. Eu já vim de várias entrevistas, muito online, eu posiciono minha câmera, fecho a câmera no meu rosto e tal, eu até consigo falar mais, mas ontem, por algum motivo, eu acho que eu comecei a, a ficar nervoso, isso involuntariamente. Tanto é que quando eu fui assinar meu nome, minha mão tava tremendo. E, e aí foi muito tranquilo, muito de boa. Ela conversou comigo, eu falei da minha trajetória profissional, blá, 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 o que a gente sempre tem que fazer. A gente tem que se vender na entrevista. A empresa é muito de boa, bacana. E ela finalizou e eu falou que hoje ela daria a resposta. Ok. Fui embora e foi toda aquela saga de descer Barão Homem de Melo e tudo que eu expliquei antes, né? E agora mesmo ela me passou o feedback. E assim, eu passei para a próxima etapa, mas ela me disse que me via em um outro cargo e ofereceu esse outro cargo para mim. Eu aceitei, obviamente, claro. Eu achei muito bacana da parte dela. Falou assim, não, eu te vi nesse cargo aqui. E falou como é, tudo beleza. Então, assim, não quer dizer que eu esteja empregado, mas eu passei para a próxima etapa, que eu acredito que é a entrevista com o gestor. E obviamente vai ser feito de maneira presencial. E tomara que dessa vez eu não fique nervoso como eu fiquei na anterior. Não sei o que me deu, mas pelo menos uma coisa eu consegui. Eu estou muito feliz, muito feliz. Muito obrigado, recrutadora, se você estiver vendo esse vídeo, tá bom? Muito obrigado por ter visto algo em mim e falado, não, você tem perfil para essa tal vaga. Então, eu agradeço. Caso eu passe, vou fazer valer a sua escolha, a sua indicação. Beleza? Então é isso, gente. E falta 20 segundos para acabar. Até mais.